Olá, gente. Estamos aqui para mais um grito de encruzilhada. Tá muito frio. Tá muito frio, muito frio. Vão compartilhando, vamos conversar com Everton Carvalho, advogado, homem negro, periférico e candidato a vereador em São Paulo, homem de Ogum. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Sobrevivendo, Tiago, Luana? Deixa eu ver se ele já está aqui. Não pode enxergar vereda. Prende água na peneira, guarda o mundo na quartinha. Galope em galo de rinha, avô em cobra rasteira. Senhor da alegria, para dono do corpo que samba. Já mandei o convite, vamos esperar Everton, estamos ouvindo aqui Fabiana Cosa. Compartilhem uma conversa muito interessante sobre política, candomblé, racismo. Bate-pau na esquina, na vida não anda só. Quem bate-pau na esquina. Já mandei, Everton, estou esperando você aceitar. Senhor da alegria, para dono do povo samba. Não são esculturas não, são meus orixás mesmo, consagrados. Eles ficam comigo aqui no meu trabalho também. Professora Valdete, querida, bênção e beijo. Espera aí, vou mandar de novo. Vê se está aparecendo aí, Everton. Apareceu. E aí, oi, querido. Tá me ouvindo? Deixa eu baixar aqui a Fabiana. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu arrumar minha... Pronto. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. O senhor me escuta legal aí? Tô escutando sim. Ótimo. Então vamos começar o nosso... Pessoal, compartilhem, mandem coraçõezinhos aí para a nossa live chegar bem longe. Quanto mais pessoas, melhor. As pessoas precisam ouvir essa nossa conversa. Deixa eu apresentar o nosso convidado de grito de hoje. Everton Carvalho, criado nas periferias de São Paulo e Grande São Paulo, cresceu, como não poderia ser diferente, cresceu em meio à violência e criminalidade, soube enfrentar os problemas através da cultura do rap e do hip hop, tomando consciência social e étnica desde cedo. Após ingressar na Marinha, é novidade para mim isso, concluiu o curso de Direito como bolsista. Hoje é advogado, ativista do movimento negro pela Educafro, engajado em temas como direitos humanos, ações afirmativas, política de cotas, defesa dos direitos fundamentais da minoria e também luta pela cultura. Representa a Educafro como conselheiro no Conselho Nacional de Segurança Pública
e Defesa Social do Ministério da Justiça. E todo mundo sabe que esse mês nós estamos conversando com os políticos e políticas negras, candidatos à prefeitura, à vereança, e Everton é candidato a vereador em São Paulo, pelo Podemos. Seja muito bem-vindo para o nosso grito, estou muito feliz de tê-lo aqui. Estou com muita saudade também, então já aproveito um pouco para matar a saudade, né? E para atualizar, para saber como é que andam as coisas. Nossa, tem muita coisa boa para te contar, viu, pai? Eu quero agradecer o convite, né, pai? Primeiramente, boa noite a todos e todas que estão assistindo aí. Espero que essa conversa possa ecoar aí os quatro cantos do Brasil, principalmente os quatro cantos de São Paulo, para eu ganhar bastante voto aí. E vamos que vamos. Tô aqui, tô à disposição, pai. Vamos bater esse papo e espero que seja algo bem construtivo para todos nós. Então, olha só. Bom, eu sei que os seus passos vêm de longe, né? Embora você seja jovem, mas eu sei que seus passos vêm de longe. Nem todo mundo conhece, não é, a sua história. E talvez, mas você já esteve em Brasília, você já esteve na Câmara, já esteve, enfim, em vários lugares, né, falando em nome de negros e negras, em nome da educação, né, de uma educação democrática para todos, em nome da igualdade, em defesa por uma luta antirracista. E como é que é essa sua história com o Educafro? Olha, pai, é muito louco isso, porque eu entrei na Educafro num momento muito conturbado da minha vida, né? O que acontece? Eu saí de casa muito jovenzinho ainda, com 17 anos, eu tive um atrito ali com a minha mãe, né? E jovem periférico ele tende, né, a ter um pouco de conflito assim dentro de casa, um pouco mais do que normal, por várias questões, né, pai? São desde questões socioeconômicas até questões geográficas mesmo de espaço, porque quando você divide o mesmo ambiente com cinco, seis pessoas no mesmo barraco, assim, um cômodo só, querendo ou não, é uma panela de pressão, né, aquilo ali, e você acaba meio que tendo certos conflitos ali. Então eu tinha muito conflito, assim, com a minha mãe. Eu também era um jovem muito, muito complexo. A minha mãe me ajudou muito, a forma como ela me criou, eu agradeço muito, apesar de ter alguns questionamentos. Então foi bem nessa época. Eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe. Eu cheguei a dormir na rua, assim, um dia tal. E aí, vergonha, né, de bater na casa dos parentes ali pra pedir um abrigo, né? Falar, pô, minha mãe me expulsou de casa, deixa eu ficar um pouquinho aí e tal. E aí acabei indo morar na casa do meu tio e tava desiludido, sabe, Frei? Sabe, pai? Eu tava desiludido, assim. E acabou que eu conheci a Educafro porque eu queria fazer medicina. Olha que louco, né? Eu queria cursar medicina. E aí eu descobri na internet que tinha uma entidade chamada Educafro que estava dando bolsas para jovens negros estudarem medicina em Cuba. Falei, nossa, é a minha chance de brilhar, é o meu momento. E aí, chegando lá, eu me apaixonei pelo movimento negro, por tudo aquilo. Que eu já fazia parte do movimento, mas através do hip hop, né? Agora, o movimento negro organizado, né? Com pautas concretas, expressão e tudo mais. Eu conheci naquele momento onde eu fui atendido por um homem negro, que foi o Danilo, que é meu irmãozão, meu pai na militância até hoje. E a partir disso, a gente foi construindo coisas maravilhosas, né? Eu faço parte da entidade até hoje, eu represento o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, representando a entidade. Então, a Educafro salvou minha vida de um ponto para frente, assim, e não tem mais volta. E você, ali nasce o político? Olha, nasceu ali nasceu o político, mas eu acho que o político mesmo, Everton Carvalho político, ele nasceu no mesmo dia que nasceu o advogado Everton Carvalho, que foi quando eu fiz o concurso público da Marinha, né? Eu já estava na Educafro quando eu fiz o concurso público da Marinha. Eu passei e tal, não sei o quê. Aí quando chegou o teste a parte dos exames médicos, eu fui reprovado por causa das minhas tatuagens.
E aí naquela época eu tinha tatuagem só até o antebraço aqui assim. E aí eu tive que entrar com um recurso, porque eu fui reprovado, né? Aí eu, pô, caramba, preto, pobre, periférico, nunca tinha passado num concurso. Aí eu prestei o concurso, passei, uma alegria. Aí chega lá no final, os caras me derrubam. Aí eu não tinha dinheiro para pagar advogado, aí fui na Defensoria Pública da União, peguei aquela fila quilométrica, 5 horas da manhã, apresentei lá o meu recurso pros caras, deu certo e tudo mais, foi bacana, foi ótimo. E nessa hora eu descobri o que era ser preto mesmo pro sistema. Por quê, pai? Porque, e aí, nessa parte eu falo pra você que eu descobri o político, né, e o advogado. Quando eu fui fazer, né, eu passei, consegui passar, né, por medida liminar, eu entrei com um mandado de segurança, ganhei, aí minhas tatuagens foram aceitas, né, então eu voltei pro mesmo concurso. E aí eu voltei já na natação. Eu conto isso, essa história, até no jornal, eu saí no Diário de São Paulo, né, eu conto essa história. E aí lá, eu fiz a natação junto com os oficiais da Marinha. E prestei o concurso para ser soldado fuzileiro naval, que é a tropa de elite da Marinha, né? Infantaria e tal. E aí eu prestei esse concurso. Só que como eu fiz o mandado de segurança, eu tive que fazer os meus testes todos depois, não foi com a minha turminha. Eu fiz com a turma de oficiais. Então, consequentemente, só tinha branco e rico. Os caras que prestam um concurso para ser oficial da Marinha, das Forças Armadas, são pessoas bem nascidas, que estudaram em boas escolas. Então, eram brancos e ricos. E aí eu cheguei lá, o único negro tatuado de sunga. Cheguei de sunga, eu quero a piscina. Aí eu olhei pro lado assim, todo mundo me olhando, fez assim, né? Oh, olha esse negro aqui e tal. E aí eu fui nadar, não sabia nadar mais ou menos, aí prestei lá. Todo mundo se compadeceu, assim, porque viu que eu tava nadando na raça mesmo. Não tinha técnica nenhuma. E aí uma oficial da Marinha ficava do meu lado, assim, na piscina, e eu conseguia ouvir porque eu não sabia nadar. Eu nadava com a cabeça pra fora, assim. E aí eu ouvi ela falando, desiste, desiste, a Marinha não é lugar pra você, que não sei o que e tal. E aí eu fui o único que fui aprovado na teste de natação naquele dia. Os Michael Phelps lá, cheio de aula de natação, tudo reprovaram, não conseguiram não. E aí, nessa pegada, eu descobri essa minha parte política, minha parte de advogado também, aí foi embora. E aí você ficou na Marinha, então? Fiquei na Marinha um tempo. Eu morei no Rio de Janeiro durante entre 2012 até o início de 2014. E aí eu servi lá no CIAMPA, né, no Centro de Instruções da Marinha, que é ao lado do Batalhão Toneleiro, fica ali no Campo Grande e tudo mais, que é junto, né, o Batalhão de Operações Especiais com a escolinha ali. Só que eu tive problema, né, na Marinha porque eu tenho bronquite. E eles não aceitam pessoas que têm. E eles não sabiam quando eu entrei. Eles não sabiam. E aí eles ficaram descobrindo quando eu fiz um outro exame de hipossuficiência respiratória lá dentro. E aí descobriram tal. E por mais que eu tenha sido o melhor, eu fui o melhor soldado da minha companhia. Eu tirei as melhores notas, eu fui. Eu ganhei prêmio de melhor redação da Marinha. Eu tenho a revista aqui até hoje, inclusive. Ganhei o prêmio de melhor redação escrita do ano de 2012 no curso e tudo mais. Eu fui o melhor, porque você sabe, né, pai? A gente tem que ser bom, não tem jeito. E eu fui o melhor, e mesmo assim eles me quiseram me tirar só pelo fato de eu ter bronquite. E eles Tinha pediram negros? pra eu sair. Tinha, mas são poucos, né? A parte da Marinha, a Marinha é engraçada, porque tem a parte onde tem bastante preto, que é a parte dos praças ali, porque o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ele é um estado em colapso, assim. Então, os jovens ali, eles veem as Forças Armadas, esses concursos para militar, essas carreiras aí, engajamento militar, serviço, como uma fuga mesmo. E foi também o que me motivou. Lógico, eu tinha uma namoradinha lá, e aí eu tive que. Era uma das minhas motivações também pra morar no Rio. Mas a motivação maior mesmo era essa questão de sair dessa realidade, sabe? Eu tava numa realidade de criminalidade, era uma coisa muito complexa. Meus amigos tinham sido presos, amigos de escola presos, parentes ali também. Eu queria sair disso, eu não conseguia mais viver ali. Se eu continuasse ali, ia dar muito ruim. Então eu fui pra Marinha, fiquei no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro uns 2 anos e pouco lá. E aí saí por conta dessa questão da bronquite, e aí eu já saí, já tinha feito o Enem, aí consegui a bolsa na faculdade, aí foi indo. Aí voltei pra São Paulo pra estudar, fazer faculdade de Direito. Você fez direito onde? Eu estudei na Faculdade Autônoma de Direito, né, que é a FADISP, eu fui bolsista do ProUni lá 100%. 100%.
E também fiz parte de grupos de pesquisa e extensão da USP, com o professor Rafael Pucci lá, porque eu quero, minha área de pesquisa acadêmica é direito constitucional, filosofia do direito, então eu já fui lá meio que me enturmando, né? Porque o senhor sabe, né? Para fazer mestrado da prova a gente passa, o problema é depois a sabatina, então você já tem que estar ali, ó, já tem que estar ali meio que ali por dentro para os caras saberem quem você é ali. Olha só, eu vi que você começou agora um novo programa, né? Papo de Advogado. Eu estava assistindo. Você E gostou? justamente por conta dessa perseguição, né, ao rap, né, aos negros, né? Eu fui dar uma pesquisada e vi que os perseguidos não são brancos, não é? Né? Quer dizer, os acusados de apologia ao crime não são brancos. Pois é. Eles são negros, né? Quer dizer, são sempre os negros. E fala para nós um pouquinho, conta para nós isso, quer dizer, aí conta um pouco, né, como ativista e um pouco também Aham. como advogado, né? Porque nós não Sim. entendemos. Sim, sim. É muito louco, né, isso, porque eu tô com esse projeto, na verdade é o projeto, né, o Favela Forever e tal, que é essa hashtag que a gente subiu já e tá bombando aí nas redes e tal. Mas esse papo de advogado, ele foi o nome que surgiu agora, mas eram uns vídeos que eu já vinha elaborando há algum tempo, tava até fazendo, só que não tinha visibilidade, né? Ninguém sabia muito quem eu era, mas eu jogava lá, meia dúzia de gato pingado via e pra mim tava ótimo. E a ideia central, pai, é trazer acesso à justiça, né? Às pessoas de baixa renda, pessoas periféricas. Por quê? O mundo jurídico ele é um meio, né, feito, ele é um meio feito para ser excludente, né? Ele é um mecanismo criado pelo Estado, isso eu falo em âmbito global, para poder mesmo que excluir. O Estado ele meio que te controla através do direito, mas ele não dá as regras do jogo assim de uma forma bem clara, bem ampla, né, bem clara, bem tranquila de entender. Porque ele sabe que se a partir do momento que você consegue compreender como essa roda ela funciona, você começa a questionar. Opa, peraí, se nesse artigo da Constituição tá falando isso, por que eu não tenho isso? Se esse artigo aqui do Código Civil fala isso, por que eu não tenho isso? Então a minha ideia foi fazer isso. Aí eu comecei a pesquisar, isso ainda na faculdade, tá, pai? Eu já tenho essa ideia já desde a faculdade. E aí eu via na faculdade, não tem, a gente não acha canais de professores de direito explicando para quebrada. Eles fazem única e exclusivamente para acadêmicos de direito, estudantes de direito e pessoas desse nicho. Então eu sentia a falta disso, tanto para mim mesmo, porque, pai, olha, o senhor sabe, eu estudei minha vida inteira em escola pública. Quando eu cheguei na faculdade foi um choque, porque eu li aqueles livros, eu não conseguia acompanhar direito no começo. Pá, era um tapa na cara. Eu falava, nossa, não tem, o que é isso aqui? Então eu sentia falta disso. Então a gente começou a criar essa pegada, né? Então hoje eu fiz esse vídeo, né, falando sobre essa questão da discriminação. E aí eu fiz todo um passeio histórico, porque o senhor é acadêmico, professor, nossa, o senhor é referência para mim, eu já te falei isso presencialmente, falo aqui de novo e continuo a falar até a minha morte, eu vou continuar falando. É um cara que eu me espelho muito, assim, principalmente na questão acadêmica e transcendentalmente na espiritualidade e na nossa questão ancestral, que é o que mais importa, inclusive. E aí você sabe, né? Meu, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente é perseguido, os terreiros foram perseguidos, são perseguidos até hoje. Na época da lei da vadiagem, os caras invadiam, quebravam terreiros, falando exclusivamente que eram vadios, que estavam ali vadiando, quebrando a lei, e quebrava, pronto, era justificativa. E aí isso está sendo passado hoje para aquela questão da apologia ao crime. O que eles estão fazendo? Como a lei da vadiagem ela caiu em desuso, não é mais, né? As pessoas não usam mais, apesar de estar vigente, tá, pai? Essa lei ela tá vigente, ela é aplicável, inclusive. O código tá lá, o artigo tá lá, ela pode ser aplicada. É que caiu em desuso mesmo. Mas se você vê, o que eles estão fazendo com essa questão da apologia ao crime? Eles meio que pegaram aquilo que era a lei da vadiagem e transformaram em apologia. Então, hoje, se o preto periférico falar que os menores da quebrada tá portando um oitão, os menores da quebrada tá portando um fuzil, os caras vão assaltar um banco, já é apologia ao crime para eles, porque na verdade eles não entendem que aquilo é uma licença poética onde o jovem periférico ele vai e faz o quê?
ele canta aquilo que ele vê. Você não pode querer esperar que o jovem periférico cante caviar com salmão, sendo que ele não tá vivendo isso. Ele o que ele sabe? O que ele vê quando ele sai na rua? Ele vê um fuzil, então ele vai cantar ali o que ele tá vendo. O que ele sabe quando ele vê na rua? Ele vê a polícia esculachando o morador? Ele vai cantar. Por mais que ele não seja. Tanto é que esses dois jovens, o pai, que estão sendo, os recentes, né? Que estão sendo acusados de apologia e tal, eles são jovens que não têm nem passagem pela polícia. Nunca tiveram passagem. Os caras são únicos, exclusivamente jovens que cresceram nesse ambiente, criaram seus alter egos aí no meio das canções, porque pode. Todos os artistas fazem isso. Às vezes os caras escrevem coisas que eles não viveram. Não necessariamente você precisa viver aquilo que você canta. Você pode meio que criar um personagem, você canta como esse personagem, mas não necessariamente você viveu aquilo, sabe? E aí o que eles estão fazendo? Eles pegam isso, falam que é apologia e colocam como apologia. E aí, nessa mesma semana viralizou, né, pai? Eu não sei se o senhor viu, uma aula de um professor daquela Alfacom, aquela escola safada de preparadores de cursinho preparatório para provas da polícia aí, que inclusive que inclusive é exaltada pelo presidente da República. Aquele cara ele ia falar abertamente que é a favor de tortura, ele confessa que matou criança, matou mulheres grávidas, esculachou, e pra isso é normal. Agora o jovem periférico rima Brasil com fuzil, nossa, apologia ao crime, ferrou. Isso que me incomoda. Isso pode avançar legalmente? Então, não, dificilmente ela avança, né? Porque, juridicamente falando, principalmente no Código Penal, o Código Penal ele é muito taxativo. Então, a lei penal ela deve ser aplicada de acordo com aquilo que está escrito. Ela é bem taxativa mesmo, assim, ela é bem engessada. Então, se está escrito tal, tem que ser aplicado dessa forma. O que é que a lei fala? A lei fala sobre apologia ao crime. O que é apologia ao crime para o direito? É você fazer exatamente o que aquele professor faz. Endeusar atitudes criminosas, endeusar massacres, achar bonito, incentivar, incitar, falar, não, você tem que roubar mesmo. É só assim que você vai roubar. É isso que a lei fala. A lei não está falando sobre você escrever uma letra de uma forma poética, expressando aquilo que você vê, ou aquilo que você vivencia ali, mesmo que indiretamente, né? Isso não é o que a lei diz. A lei não fala isso. Agora, o professor da Alfacom, ele é um exemplo perfeito do que é a aplicabilidade dessa lei. É quando a pessoa se sente orgulhosa de ter matado, de ter torturado, de ter matado criança, de ter não sei o quê, de falar que é isso mesmo, de deusar o Ustra aí publicamente. Isso aí é apologia ao crime. Tortura é o quê? Crime. Já foi comprovado juridicamente falando que o cara era torturador, então ele é um criminoso. Se você pega, mesmo depois de uma decisão judicial dizendo que o cara é criminoso, você sobe num palanque e fala, endeusamos o Ustra porque ele é um mito. Você está fazendo apologia ao crime. Você está incitando a violência. Você entende? Eles estão fazendo. E aí o que eles fazem? Pegam um monte de jovem periférico que, em tese, não conhece das questões legais e imputa isso nesses caras. E aí a sociedade, que aí eu volto para o começo da minha argumentação, que também não entende muito o juridiquês, abraça essas ideias. Aí fala, nossa, aquele jovem preto. E aí tem o agravante, né, pai? O cara já é um alvo por ser preto, por ser pardo, por ser periférico. Então, ele já tem o alvo ali. Aí você pega esse indivíduo, coloca na boca dele que os menores tá portando fuzil e joga na mídia falando que esse jovem preto periférico falou isso e apologia, o que a sociedade racista faz? Abraça. E aí é foda. Olha só, eu tenho lhe acompanhado, né? Óbvio que eu tenho lhe acompanhado e eu vi que você tem feito alguma coisa muito interessante, até alguma coisa que eu sinto um pouco de falta, que é uma oposição, sabe? Uma oposição mais ferrenha, né? Uma oposição declarada. Por exemplo, eu vou aproveitar um pouquinho o que você disse. Então, por exemplo, essa perseguição, não é? Quer dizer, ao rap e aos artistas, né? Que produzem rap, esses jovens, né, periféricos, jovens negros periféricos,
ela se dá por políticos da direita para lá, da extrema-direita e da ultradireita, né? Porque nós temos no Brasil hoje uma ultradireita, pior do que extrema-direita. Então, eles estão sempre prontos para nos perseguir, mas eu não vejo o mesmo movimento do lado de cá. Não, quer dizer, eu não vejo esse movimento, não sei. Exatamente. Você me diz, eles estão sempre prontos, qualquer. Entendeu? Só que eu não vejo esse movimento do lado de cá. Como você disse, quer dizer, já há motivo suficiente para denúncias no MP por apologia ao crime por políticos da extrema-direita e da ultradireita e tal. Bom, esse é um ponto. E aí, né, eu tenho acompanhado com muita satisfação mesmo o seu movimento, né, quer dizer, um contramovimento, vamos chamar de contramovimento, ao aquele político, não pode chamar o nome, porque chama o nome da força para a criatura. Você foi, inclusive, teve uma sessão plenária, não é? Mas, de verdade, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito com esse caminho, né? Porque eu penso que precisa ter alguém que bata nessas pessoas. Não é? Quer dizer, a gente precisa de alguém que faça um contramovimento. Não adianta só, vamos lutar. Não, tem que lutar contra aquele que quer cortar a nossa cabeça, né? Quer dizer, aquele ora, quer dizer, você mesmo já disse isso, não é? Quer dizer, as cotas são constitucionais. Há o que diz. Então, eu tenho duas questões. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse contramovimento, como é que surgiu isso, como é que foi sua experiência lá no plenário, na sessão plenária, porque é interessante. E essa discussão, não é? Ela está aberta ainda? A discussão sobre cotas ainda está aberta? Beleza, pai. Nossa, excelentes perguntas, né? Vamos lá, do início. Pai, é o seguinte, ó. Eu tava, né, fazendo a minha campanha aqui meio tímido, né, sem dinheiro, até agora eu não tenho dinheiro, inclusive, de partido, de nada e tal. Então eu tava fazendo a campanha com o dinheiro do meu bolso, que não é muito, acreditando, né, no projeto, né, do projeto Favela Forever, e a ideia central desse projeto é tentar transformar tudo aquilo que deu certo pra mim em potencializar isso pra todos os jovens por aí, né, pai? E aí o que que acontece? Não posso falar o nome, né? O Carlton Banks, eu vou chamar ele assim. O Carlton Banks é um cara que eu já queria pegar ele, esganar ele há muitos anos. Há muitos anos. Eu passei 5 anos de faculdade me preparando para pegar esse cara. 5 anos. Por quê? Desde quando eu era da base da militância, que eu só fazia acorrentamento, ficava gritando lá, sem conhecimento acadêmico nenhum, mas a vontade, né, da mudança, eu já não gostava desse cara. E aí o que que aconteceu? Eu tive essa oportunidade, aí eu vou te explicar como. Muitas pessoas não sabem como surgiu, o pai, aquele embate ali. Eu vou te explicar em resumo. O que que aconteceu? Esse idiota, ele lançou um jingle com uma paródia da abertura do Maluco no Pedaço, que é o Fresh Prince, né, do Will Smith e tal. É um seriado muito famoso, principalmente para nós, da população da comunidade negra, porque foi um divisor de águas na carreira do Will Smith e também é muito bom aquele seriado, é incrível, é muito bom. E aí esse cara, ele é perverso, ele sabe da importância desse seriado pra nós, ele sabe da importância do hip hop pra nós, e o que que ele fez? Ele fez uma postagem no Facebook dele, nas redes sociais, no Instagram, falando que ia fazer um rap, que ia lançar, e lançou a data do lançamento. E aí a comunidade do rap, boom, né? Não sei o que, começou uma briga, e aí ele já esperava isso, esses caras são estrategistas, eles são perversos, eles sabem o que eles fazem. Só que eles não esperavam que tá surgindo aqui um cara que é tão sagaz e tão cachorro louco quanto eles.
Ele não imaginava isso. Na cabeça dele, ele nunca, jamais imaginou. Por quê? A ideia dele, como ele perdeu o apoio do Bolsonaro, porque ele rompeu com o Bolsonaro depois que o Bolsonaro rompeu com o Moro, e a maior parte da fanbase dele, de eleitores, é bolsonarista, que foi quem elegeu ele, inclusive as pessoas do Itaim Bibi elegeu ele, não foi a periferia, foi o Itaim Bibi que elegeu esse idiota. Ele pegou e fez o quê? Pô, eu não tenho mais expressividade da política, então o que eu vou fazer? Eu vou catar uma polêmica, porque é só assim que essa gente se elege. Pode reparar, pai. Esse galera da extrema e do lado de lá, eles só se elegem através de polêmica. Não é através de projeto de lei. Isso que me incomoda. E aí ele foi o que ele fez? Começou a arrumar uma briga com o Emicida, porque o Emicida foi e compartilhou, fez uma postagem no Twitter falando que não era pra dar moral pra esses idiotas, porque não sei o quê. Aí ele foi e fez o quê? Fez isso. No dia que ele lançou o clipe dele, no dia, pai, no dia, eu peguei na hora que saiu. Eu sou MC de batalha de rima, então eu peguei e já escrevi uma contra-rima pra ele, uma resposta. E gravei na mesma hora um videozinho dançando, respondendo tudo que ele tinha falado lá. E pedi pro pessoal que me seguia, que na época eram 4.300, 4.500 pessoas só. Meu, vamos comentar, marca o Fernando Holliday nesse vídeo aqui e marca ele lá. E aí o pessoal comprou a briga. Foi lá e marcou ele lá, e marcou aqui, marcou ele lá. Aí o que ele fez? Ele viu o vídeo, ele começou a ver os meus status. E eu tenho print disso. Ele, o Fernando Holliday, vendo os meus status. E aí, ele não esperava por isso. Aí o que ele fez? Ele foi e fez uma postagem falando que tava desafiando que os rappers eram malandrões pra xingar ele nas redes sociais, mas que não tinham peito pra encarar ele num debate sobre cotas racial ao vivo na plenária da Câmara Municipal às 19 horas. Ele colocou, tá lá no coisa dele. E eu, pô, é nada que ele tá fazendo isso. Ah, não, ah, não, ah, não. E aí ele colocou, deu pra ver que era pra mim, porque na postagem dele, ele marca uma frase de uma rima minha, que fala, quem nasceu pra Carlton Banks nunca vai ser o Will, que foi a rima que eu usei. Aí eu fiz uma mobilização e tudo mais, e aí chegou esse momento. Só que ele não imaginava, na cabeça dele, porque até então eu era um cara anônimo. Eu era um cara que ninguém sabia, assim, quem é. Então, na cabeça dele, ele achou que eu era mais um rapper ali, metido a malandrão, que ia chegar ali falando um monte de besteira, sem fundamento, e aí ele ia fundamentar de uma forma deturpada, que foi o que ele fez. Não sei se o senhor chegou a ver a apresentação inicial dele, que foi a que eu rebati. Ele fez um negócio totalmente deturpado, citou Martin Luther King, citou não sei quem. Meu, um absurdo, assim, sem tamanho. Ele não imaginava. Ele não imaginava que na minha cabeça, que quem ia subir ali era um militante do movimento negro com mais de 10 anos de militância, é um cara que fez o TCC sobre política de cotas. O meu TCC é a constitucionalidade das políticas de cotas na educação superior no Brasil. Então, eu sou um cara que domina o assunto do que eu ia falar ali. Então ele não imaginava. E aí, é uma coisa que da sua fala é muito importante, pai, que é bom pontuar. Até hoje, eles não tinham um cara, tecnicamente, com a raiva e o ódio que eu tenho, para poder fazer o que eu fiz aquele dia. E aí eles não esperavam aquilo. Tudo aquilo ali, pai, foi planejado. Nada foi ao acaso. Eu anotei todos os contrapontos dele no meu celular, do que ele falou. E, inclusive, o grande finale lá, que todo mundo gostou, aquilo ali também foi planejado. Por quê? Porque eu sabia que aquele grito final, ele era um grito de desespero de toda a comunidade preta que não aguentava mais esse cara sendo fantoche de branco racista pra acabar com pautas que nem favorecem a esse idiota. Você tá entendendo? A minha raiva, a angústia que eu sentia. E aí, pra nossa alegria, né, pra alegria da torcida nacional, quando eu falei aquele xingamento ali, eu não sabia, mas o microfone do chão que tava em pé tava ligado. E aí foi o orixá, né? Aí não tem outra explicação, não tem outra explicação. Porque era pra acontecer, não tem outra explicação. E aí eu falo, orixá, é até bom, pai, eu até fazer aqui esse agradecimento público e dizer que tudo que saiu nos búzios daquele dia tá se concretizando. Tudo. Tudo. Tá absurdo, assim. Então, eles não imaginavam isso. Então, eu me coloquei como esse contraponto, né? Esse cara que é imbatível de verdade. Porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui. Quando eu era de militância de chão, a minha função na Educafro era organizar manifestações radicais
com acorrentamento, embate direto com a polícia. Eu era esse cara, eu organizava, eu tava na linha de frente da organização desses protestos. Meu, a gente ainda invadiu o Ministério Público Federal e ficou o Ministério Público do Trabalho. E ficou acorrentado lá dentro, dias, fazendo greve de fome lá dentro. Os caras passavam assim, servindo comida pra gente. Vocês querem? Vocês querem? Eles ligavam o ar-condicionado no máximo de madrugada pra gente ficar morrendo de frio lá dentro. Meu, você imagina, pai, um cara que fez isso, um MC de batalha, um cara que já apanhou da polícia em protesto, um cara que já apanhou de polícia federal, cara, vai ter medo de um idiota daquele ali? Na hora que eu subi ali, eu já subi pra arrebentar. Então é importante, a gente estava precisando de um embate desse ferrenho, um embate que bate, mas bate de uma forma técnica, um embate que bate, mas não só grita. E é uma coisa importante eu falar, e eu até agradeço, pai, o seu espaço aqui, por ter me dado essa oportunidade de falar sobre isso, é que o início da minha fala, né, quando eu falo, pô, eu sou um cara capitalista, eu não faço parte de nenhum partido tradicional de esquerda, foi exatamente para destruir qualquer tipo de argumentação que ele pudesse ter. Sabe por quê? Porque eu conheço eles, eu conheço o inimigo. Então, eu sou um bom advogado. Um bom advogado, quando vai para uma treta, ele sabe com quem que ele está lidando. Um bom MC de batalha, um bom rapper, quando ele vai batalhar, ele sabe com quem que ele está lidando. Então eu sabia que ele não ia ter nenhum argumento técnico para me refutar. O que, que ele ia fazer para deslegitimar o meu discurso? Me chamar de comunista, de petista, de esquerdista, de não sei o que lá. Então eu tinha que me mostrar ali, por mais que as minhas pautas majoritariamente sejam pautas de esquerda, né, historicamente de esquerda, eu precisava me colocar ali como um cara que é capitalista, entre aspas, né, porque isso foi estratégico, tá? Ter dito isso foi realmente muito estratégico. Ter me colocado ali como um cara que não faz parte dos partidos tradicionais de esquerda, que é um cara que única e exclusivamente subiu ali para defender as pautas dos pretos e das pretas. Eu não subi ali para defender pauta de esquerda branca, eu não subi ali para defender pauta de A, B ou C, de político de estimação. Eu subi ali para defender as nossas políticas educacionais de cotas que dão um resultado, dão frutos e que um imbecil que nem sabe o que estava falando é contra. Então eu precisava ter esse discurso estratégico, porque se eu não faço isso, pai, eu acho que até você vai concordar comigo. O que queria virar para mim e falar? Você é um comunista, você é um esquerdista, você é um arroceiro. E aí você vê que após o meu discurso, e aí depois do xingamento, se vocês que estão assistindo aí depois verem o vídeo completo, e muita gente falou, você não deu direito de resposta pro cara. Ele que não deu direito para mim, ele não aceitou meu debate, ele me expulsou com a GCM. E ele é o vereador, ele pode falar quanto ele quiser. Ele teve um tempo total ali pra poder rebater. E se você ver o vídeo todo até o final da audiência, depois que eu sair, ele não rebate nada. Então, a gente precisava disso, pai. Esse combate técnico, acadêmico e revolucionário com raiva, com ódio deles, porque é isso que a gente sente. Eu penso também, que é preciso que alguém se coloque contra, né, essas pessoas, elas não podem mais continuar, porque de verdade a gente está sabendo que esse tipo de atuação, que não é exclusividade dele, é uma atuação cenográfica, né, e apenas para poder polarizar a discussão. Como você disse, ele foi eleito pelos racistas, né? Porque a pauta dele é uma pauta racista. Portanto, ele foi eleito por quem? Se a pauta é racista, quem que o elegeu? Os racistas, não é? Quer dizer, foram os racistas que o elegeram. Bom, eu tenho lhe acompanhado, eu tenho visto que você está nas ruas. Enfim, como é que é isso, né? Quer dizer, como é que é fazer política sem patrocínio, não é caminhando, ouvindo as pessoas? Tenho duas questões, quer dizer, ponto. Uma primeira questão e até porque eu estou muito interessado, não é, a partir de você, é uma preocupação que eu já tenho há algum tempo, e que nós precisamos de lideranças jovens negras, não é? Quer dizer, nós precisamos formar lideranças, né? Nós precisamos dessas lideranças, e na minha cabeça essas lideranças devem estar em todos os partidos,
não é? Então, na minha cabeça, porque assim, você precisa corroer o sistema. Para corroer, você precisa entrar no sistema, né? Quer dizer, você não vai fazer isso fora dele. Então, me interessa muito essa sua atuação política, porque eu me sinto um pouco contemplado, né, pelo meu desejo, né, de lideranças negras na política brasileira, porque a gente só vai ter uma política antirracista se a gente tiver políticos negros e políticas negras dentro da política, não é? Quer dizer, não fora da política. Então, eu tenho duas questões, né? Quer dizer, primeiro, como é fazer política sem apoio, né? Num partido branco. Todos são, mas tem os mais brancos do que os outros. Tem os que fingem, né? Que nos querem. Enfim, tem os que dão uma coloridinha, né? Mas nós sabemos bem de que se trata. Mas tudo bem, a gente vai ter que jogar com as cartas que a gente tem. Na minha cara, eu não sou muito cheio de utopia, não acredito que a gente não veja um negro rico brasileiro comprando uma ilha e fundando Wakanda. Eu não vejo isso. Essas bobagens, já tenho 52 anos de idade, né? Essas bobagens não me pegam. Então, como é que é isso, né? Fazer essa política, não é? Tem recursos, tem apoio, né? Num partido branquíssimo. E como é que é estar nas ruas, né? Quer dizer, como é que é ouvir as pessoas? Aí a gente já pode caminhar um pouquinho para suas propostas, para suas ideias, não promessas, mas enfim. Um político, ele entrou na política com algumas ideias revolucionárias, subversivas e tal. Não, maravilha. Então, poxa, a escolha do partido, pai, foi uma coisa muito louca, porque assim, para começar, né, eu nem queria entrar nisso no começo, porque o que acontece? Eu fui um cara que eu tive que lutar muito mesmo para chegar onde eu tô hoje. Hoje, graças a Deus eu tenho graças a Deus e aos orixás, eu tenho um cargo ok, assim, não tô rico, não é isso. Mas eu tenho um cargo da hora para os padrões, né, brasileiros, né? Levando em consideração que o salário mínimo desse país é R$ 1.000, pessoas que ganham, tipo, acima disso já estão fora do padrão, a realidade é essa. Então, eu já tô acima do padrão, da média, né? Eu tenho o carro que eu sempre quis, eu moro no centro hoje, eu não moro mais na quebrada onde eu morava, apesar dos meus familiares ainda continuar em grande parte nas quebradas onde eu vivi. Mas hoje eu moro no centro por questões de mobilidade urbana mesmo, não é nem questão de ostentação, é pra estar perto do trabalho mesmo, perto da faculdade, das coisas, normal. E a escolha do partido foi no seguinte: quando começou o Frei Davi, né, que o senhor conhece muito bem, aquele doido, Frei Davi é meu paizão, assim, eu amo aquele cara, ele é tudo pra mim, tudo que eu sou foi graças aí do Cafre e a ele, então eu tô muito grato a ele. Ele sempre foi um cara que enchia meu saco, sempre. Entra na política, entra na política. Só que eu era um militante ali do chão e tal, eu não tinha capacidade técnica. Por exemplo, se eu entrasse na política há uns anos atrás, eu não teria capacidade técnica para subir naquele palanque e fazer o que eu fiz. Eu não ia ter essa maturidade. Você tem que ser humildade, você tem que ser humilde para reconhecer. Tem coisas que não tem como, conhecimento técnico ele importa, ele faz diferença, somente nessas questões, né? Enfim, e aí o que acontece? Ele pedia muito pra eu entrar, eu não queria, por quê? Porque eu já tô na minha zona de conforto, eu consegui mudar a minha vida e a vida da minha família, então querendo ou não, a revolução, você não precisa ser um Malcolm X, um Luther King para ser um revolucionário. A partir do momento, as pessoas não entendem isso, que a partir do momento que você conseguiu mudar a sua vida, a vida da sua família e das pessoas à sua volta, você já está fazendo micro-revoluções. Você não necessariamente precisa subir num palanque político e ficar falando.
A gente tem que começar a ter consciência disso, que você mudar a sua vida, não ter entrado na criminalidade, você ter um salário, você ir no shopping no final de semana comer um lanche, você ir no cinema, você andar ali com uma roupinha bacaninha e tal, você pagar o seu busão, pagar o seu Uber, andar com o seu carrinho, isso é uma baita revolução. Apesar de não ser só isso que a gente quer, né? O mundo ideal. Como o senhor bem colocou aqui, eu também não gosto de ficar pregando utopia na cabeça de ninguém. É exatamente por isso que eu não entrei nesses partidos tradicionais. Por quê? Primeiro, a gente está vendo aí na prática o que está acontecendo, né? Jovens pretos conseguindo financiamento privado, os caras mandando devolver só porque é anticapitalista. E aí você pergunta pra mim, o partido virou pro moleque e falou que ia cobrir a oferta do privado? Não. E aí, qual que é a briga deles contra o sistema? Deixar um preto que sempre se ferrou sem o dinheiro da campanha dele, ele não vai se eleger, não vai ter chance de ganhar, mas a gente tá lacrando porque a gente não pode receber dinheiro de banqueiro. Me dá o seu dinheiro, eu não tô nem aí, mano. O dinheiro desses caras aí ferrou o nosso sistema, ferrou o nosso povo, vem ferrando o nosso povo a vida toda, velho. Agora que chegou a minha vez de poder fazer alguma diferença, vocês vão falar, só porque chegou a minha vez, vai falar que eu não posso? Claro que eu posso, velho. Desde que o dinheiro seja bem utilizado, não tem problema nenhum em você ter dinheiro e você utilizar dinheiro. Desde que você use ele para uma finalidade boa. Então, foi por esses motivos que eu escolhi o Podemos. Aí eu fiquei pensando, né, tá, mas você precisa de outro motivo. Qual que é o outro motivo? O outro motivo é sair da zona de conforto. Pai, eu tô cansado da política ser feita da mesma forma. A gente perdeu as eleições contra o Bolsonaro porque a gente faz a mesma política velha, arcaica de esquerda desde 1900 e bolinha. Ninguém aguenta mais. E a gente tem que perceber e aprender com os erros. O Mano Brown falou isso no comício lá. Tem um vídeo do Mano Brown falando isso ao vivo para todo mundo, que falando que a esquerda brasileira tem que voltar para a base, tem que reaprender a fazer política, porque esqueceu como é entrar na periferia e olhar no olho a olho com o pobre. Não faz mais isso, eles preferem pagar pessoas e não faz mais, os caras não fazem mais esse tipo de política. E várias outras questões. Então, assim, eu entrar nesse partido, que é um partido branco de centro, né? E aí você entra ali, você vê pessoas que têm um pensamento um pouco mais progressista, você vê umas pessoas que têm um pensamento um pouco mais estranho, só que ali foi a cereja do meu bolo, porque, pai, aí o senhor vai me entender agora nesse exemplo que eu vou dar. O senhor falar de orixá, falar sobre a nossa ancestralidade, para quem está dentro do terreiro e quem é de santo, é muito mais simples do que você pregar isso para quem não acredita, ou até mesmo para um cristão, um protestante louco, fanático. Ele vai virar para o senhor e falar, é demônio! Não vai querer nem ouvir. Então, eu sou muito mais útil num partido desse que está crescendo e está dando muitas cadeiras em vários lugares, onde eu vou poder questionar internamente a política que é feita lá, fazer um enfrentamento antirracista lá, do que entrar num lugar onde todo mundo pensa igual a mim. Ali vai estar todo mundo igual. Ninguém vai me questionar, pai. Ninguém vai me questionar. Eu também não vou questionar ninguém. Vai dar todo mundo a mão e fazer aquela ciranda bonitinha ali. Todo mundo dando a mão, fazendo ciranda e ninguém questiona ninguém. É por isso que a nossa política não vai pra frente. Aí o que acontece? Quando tem um pleito aí, ao invés da esquerda se unir e lançar um candidato só, não. Aí lança um ali, outro aqui. E o único cara, que eu não vou citar o nome aqui agora, mas o senhor sabe porque o senhor tá apoiando ele também. O único cara que tem chance real de ganhar é um cara que ninguém quer apoiar. Os outros partidos não estão querendo apoiar o cara, velho. Isso é um absurdo. Isso não entra na minha cabeça. E é por essas e outras que eu resolvi fazer uma política diferente. O que eu pensei? Falei, meus irmãos e minhas irmãs, eles já estão repletos, esses partidos eles já estão lotados de irmãos e irmãs que correm com a mesma luta que eu. Qual o pulo do gato? Tentar hackear um outro ambiente, um outro espaço, pra gente ter ainda mais uma cadeira. Você entende? Porque se eu tô lá com a minha cadeira, aí tem uma outra irmãzinha do outro partido, e as nossas pautas, elas se entrelaçam ali em questões que visam a melhoria do nosso povo pobre e o povo periférico, a gente vai votar junto. E aí é uma coisa que o partido me deu, a autonomia, né? Ele me deu essa autonomia para poder votar de acordo com as minhas pautas e não de acordo com a legenda. Foi um dos únicos partidos que eu vi na minha vida onde você pode votar contra a legenda, sem ser censurado por isso. Isso está no estatuto do partido, tá, pai? E poucas pessoas sabem disso. As pessoas batem lá, falam, mas quando chega lá na frente, lá, o senhor deve ter visto aí.
um monte de gente votou aí a favor de isenção fiscal para a igreja de pilantra, e essa galera é tudo de partido de extrema esquerda. Vai favorecer quem? Edir Macedo, vai favorecer R.R. Soares. E essa galera foi e votou a favor. Aí eu pergunto pro senhor, por que ninguém votou contra? Aí vai um gato pingado, vai lá e vai no Twitter e fala assim, eu sou contra aquele voto, mas eu votei porque a legenda votou daquele jeito. E aí o Podemos, que é um partido de branco, de centro, tem no estatuto que você pode votar contra a legenda. E aí? Você entende? O jogo da política nesse país ele é muito louco. E eu resolvi sair da minha zona de conforto, ser esse cara combativo, tá no meio ali daquela branquitude que tem dinheiro, tem poder. E hoje eu mostro a minha força lá. Os caras já estão pensando em fazer um investimento em mim agora, depois de tudo que eu fiz com o Holiday. A gente fez uma reunião. Você muda. Você mostra que você é capaz ali. E ali os caras vêm e falam, pô, esse cara ali. Lógico, né? Ninguém é bonzinho, pai. A gente sabe que se eu for eleito como vereador mais bem votado, esses caras vão colher também o louro da fama. Mas eu não tô nem aí. O importante é eu estar lá, compor aquele lugar de poder, escutar o meu povo e conseguir ajudar de alguma forma. É assim que eu penso. E é assim que eu penso. Tô errado? Não sei. Até então, as minhas pautas, as minhas estratégias, elas estão todas dando certo. Então, todas estão dando muito certo. Então eu acho que eu vou seguir por esse caminho. Aí eu falo bastante, né? Então a cabeça ela vai indo embora, né? O raciocínio ele vai indo muito louco assim. Então a primeira pergunta era essa questão partidária e a outra era qual, Frei? Como é que pai, está isso que você está... na Como rua, é que você né? está sentindo os eleitores? Isso, Agora eu quero saber um pouco, senhora. quero saber como é que... Meu, hoje aconteceu um negócio, já tá acontecendo já há alguns dias, né? O meu pessoal, meus voluntários, eles estão fazendo uma panfletagem aí em algumas estações e tal. E aí a galera me mandou um vídeo de um cara aleatório na rua falando, ele falando, né? Tô aqui com o cara aqui, a Gisele, a nossa apoiadora, ela falando, Everton, eu tô com um cara aqui. Eu fui entregar o panfleto pra ele, na hora que ele viu o panfleto, ele falou que te conhece, que ele já viu seu vídeo e já vai votar em você. Aí eu, nossa, aí tem um amigo meu que faz Uber, e ele tá também ali na caminhada, panfletando e tal. Falou a mesma coisa. Quando ele foi entregar pro cara, o cara falou, pô, esse aqui é o negão que detonou aquele mané capitão do mato lá? Eu vou votar nele já. E aí hoje, o que foi o mais louco, assim, o mais louco de tudo mesmo. Eu tava em Mogi das Cruzes, né? Eu não tava nem em São Paulo, pai. Dormi lá ontem, que eu sou de lá, né? A maior parte da minha vida eu cresci em Mogi. Eu morei em várias quebradas aqui em São Paulo, mas a maior parte da minha vida foi em Mogi. E eu tava lá. E aí eu tava colocando as coisas assim no carro, né? Pra vir pra cá, arrumando meu porta-mala ali. Meu, passou um carro com um cara desconhecido, não sei quem é. Ele passou assim, e aí, monstrão? Você é o monstro, né? Aí, ó, eu reconheci pelo seu carro. Aí, você vai ganhar, hein? Você vai ganhar, hein? Nós vai te ajudar, hein? Nós vai te ajudar. E eu, caraca, cara. E aí, sabe o que é mais louco? Uma coisa que é ainda mais louca. A nossa campanha de rua, a gente não tá ficando em grandes centros, né? Igual a grande maioria dos candidatos faz. Nós estamos subindo um morro real, assim. Subindo as vielas e trocando ideia com a galera. E é muito louco, principalmente quando eu chego na rodinha de jovens, nas bocas mesmo. Eu chego no meio da biqueira, assim, ó. Chego no meio da biqueira. Vocês estão aqui quebrada, posso trocar uma ideia? Só deixar um panfletinho aqui, pá. Meu, os caras me olham. Eu não sou um político convencional. O cara vê um maluco com a camiseta preta, um boné do Pantera Negra, cheio de tatuagem, me entregando um panfleto. Aí a hora que eles olham assim, aí olha de novo, nossa, irmão, é você? Mano, sou eu que não sei o que lá, e papapá. E aí começa a explicar minhas propostas, as pautas, né? Que eu tenho minhas propostas todas estruturadinhas, tudo muito bonito, tudo bem feito. A gente tem, é uma campanha de propostas, não é só uma campanha combativa, né? Para além da combatividade, a gente precisa de propostas, porque não adianta só você ter um monte de guerreiro, né? Um monte de Ogum ali limpando o caminho se você não tem uma estratégia. Então, a gente precisa ter a estratégia, a gente precisa pensar o que a gente vai falar, porque eu consegui ganhar a visibilidade através do meu pai. Ogunzão, fui pra treta. Agora, eu preciso mostrar sabedoria. Eu preciso usar um pouco de Xangô aqui. Vamos tretar, vamos discutir. Vamos tretar? Vamos, mas vamos discutir. É o Ogum já. Vamos conversar. Eu tretei, não tretei? Agora, aqui, ó. Vamos mostrar que a gente é capaz, que a gente só não sabe gritar, não. A gente sabe fazer propostas. Então, eu tô seguindo esse tipo. Então, aí quando eu falo minhas propostas, e aí o senhor pode até me perguntar depois sobre elas, e aí eu respondo
em detalhes, mas quando eu falo sobre essas propostas para a galera, eles escutam e ficam loucos, assim, do mais jovem ao mais velho. Todos eles falam, meu Deus, tipo, que louco isso, que fantástico. Porque são coisas simples de se fazer, só que nenhum lixo que tá lá tem vontade política para aplicar. E aí a gente fica nisso, né? A conversa está deliciosa, deliciosa a conversa. Eu estou me aproveitando, porque aí eu mato um pouco da saudade, não é? E nós temos pouco tempo, nós temos 8 minutos. Então você me fala a proposta que você considera mais explosiva. Vou falar rapidinho, até mesmo para a gente poder fazer as considerações finais, né? Assim, o pilar do meu mandato ele vai ser único e exclusivamente para aplicar coisas que deram certo para mim, que eu sou a resposta empírica daquilo que deu certo, e massificar isso. O que seria isso? Cursinhos comunitários pré-vestibular. A gente quase não tem. Na Educafra a gente tem um monte de cursinho modelo, a gente já aprovou pessoas para Unicamp, USP, Enem, em vários lugares. Então a ideia é pegar o modelo do cursinho modelo que a gente já tem na Educafra, ele já existe, a gente já tem um cursinho assim, é gratuito no centro de São Paulo, a gente tem vários espalhados pela cidade, mas o mais famoso é no centro. Pegar esse cursinho, já está pronto o modelo dele, e fazer com que o município invista dinheiro para a gente poder potencializar isso em várias outras quebradas. Esse é o ponto 1. Nisso tudo, daria pra gente também propor a criação de mais centros culturais, porque a cultura é que salvou minha vida, né, pai? Então a minha ideia é fazer com que os centros culturais abandonados sejam reativados, fazer com que o município construa mais casas do hip hop, como já tem a de Diadema, tem a de Mogi das Cruzes. Em São Paulo tem poucas casas assim. Então a gente tem que fazer isso mais. E dentro desses centros culturais, aí é uma questão que a gente vai discutir com cada comunidade, porque os políticos eles têm essa mania, né, de chegar na comunidade falando um monte de coisa, propondo um monte de coisa, mas não escuta a comunidade. A comunidade tem a solução porque ela sabe os seus problemas. Então, as comunidades hoje, pai, é uma coisa que a gente tem que resolver para ontem. Quando eu falo a gente, é todos nós. Nós aqui da advocacia, os militantes, o pessoal de Santo, o pessoal da Xé, periféricos em geral. Porque se a gente não resolver esse problema, cenas como aconteceram em Paraisópolis vão continuar sendo comuns. E quando eu falo isso é o quê? Eu tô falando dos fluxos de funk. Os fluxos de funk hoje, eles mais causam problemas nas comunidades do que benefícios. Por quê? Os moradores, e aí eu faço um convite a todo mundo que está assistindo aqui. Vai em qualquer vídeo da internet no YouTube, onde tenha fluxo de funk, o vídeo seja de fluxo de funk, e leia os comentários. Você vai ver uma unanimidade de pessoas pedindo para a polícia entrar e arregaçar. E aí quando você vê que a comunidade, em peso, 90%, tá falando isso, é porque tem alguma coisa realmente errada que tá acontecendo. Então, assim, eu sou a favor da manutenção da cultura. O funk, ele tem que continuar, ele tem que ser potencializado, porque ele gera renda, ele gera cultura, ele gera entretenimento. Só que do jeito que tá hoje, principalmente em São Paulo, os fluxos não dá mais. Senão a gente vai começar a dar pano pra manga, e aí eles vão começar a fazer o que fizeram lá no Paraisópolis, com o aval da própria população, porque foi o que aconteceu. Pode ver, ninguém, população normal, né, que eu falo, não fica recriminando a polícia. Pelo contrário, eles estão batendo palma para a atitude da polícia de ter tentado matando aqueles jovens ali. Então a gente precisa fazer isso. Então, nesses centros culturais, que as próprias comunidades elas vão indicar um terreninho onde pode ser feito isso, um local. Aí é uma solução que vai ter que ser discutida com cada local. Não adianta nada eu querer aplicar a mesma solução para todas as comunidades, que isso é impossível. E aí se torna uma proposta falaciosa. Aí vira aquela proposta que o político promete e não cumpre. Não tem como. Então a gente vai em cada comunidade, a gente já faz isso, né, na campanha, a gente já pergunta e tal. Então cada comunidade sabe onde ocorrem seus fluxos, as comunidades sabem o que precisa para melhorar aquilo ali. Então, basicamente, pai, dentre outras, né, que o nosso mandato, ele vai ser um mandato que ele é amplo e ele vai discutir todo tipo de lei que beneficia e defende o direito de todas as minorias, seja ela qual for. Então, vai ser pautado toda essa questão, mas a gente tem esses pilares principais, que é o fomento à cultura,
conseguir arrumar uma solução para os fluxos de funk que seja contrária ao Arthur Duval, que é o candidato a prefeito, que ele tá falando que ele vai sentar o jato d'água, cacetete, borracha, bala em todo mundo, e isso não vai resolver nada. Isso daí é politicagem, é solução imediatista, isso não acaba com nada, não acaba com nada. Na semana que vem eles vão achar a rua de cima e vão fazer o fluxo de novo. Então isso não vai acabar, não vai ser solução para nada. Então, pra gente não deixar que esse discurso desse idiota, desse outro idiota aí, reverbere e acaba se tornando uma verdade absoluta e a galera começa a pedir jato d'água, igual já tem em Diadema, ele tá se inspirando em Diadema. Diadema tem um caminhão chamado Tempestade, que faz isso já. Então ele quer trazer para São Paulo. Pra gente não deixar esses caras tomarem conta, a gente precisa pensar isso. Então, pai, é mais ou menos isso, né? É muito mais amplo e profundo, mas não dá pra gente se aprofundar agora. Mas os pilares do meu mandato vai ser essas paradas aí. Maravilha, advogado Everton, candidato a vereador, não é? Pelo Podemos. Qual que é o número, Everton? 19319. 19 319. 19319. Everton, advogado, homem negro, periférico. E esquece, não se preocupem, ele é negro e ele vai continuar sendo negro, não importa onde ele estiver. Ele é negro, ele é de axé, ele é um homem de Ogum. É meu filho, é meu filho. Saudade, Então, saudade, eu preciso ir do terreiro, meu Deus, eu preciso estou ir muito lá. feliz, estou muito feliz. Ogum mesmo o abençoe. Que não lhe falte o fio do facão, não lhe falte caminho. Estou muito feliz mesmo. Pela coragem, né? Pela sua bravura, pela sua coragem, por atender a natureza de Ogum, que lhe é, né? Que lhe habita e que lhe é. E estou muito feliz, receba meu abraço apertado. Vai ficar aqui no meu IGTV, todo mundo compartilha, para todo mundo ver, entendeu? Vamos ver várias vezes. Foi uma aula de política, uma aula de história negra, uma aula de ativismo, uma aula de advogado. E compartilhem o vídeo, tá bem? E dá seu salve final, filho. Gente, eu só tenho a agradecer, pai, obrigado. Eu preciso muito e sabe o que que pega, pai? Agora, finalmente, quando eu criei coragem pra ir cuidar do meu santo e tal, quando eu ia até a festa de Ogum, veio a pandemia e ela foi cancelada. O senhor lembra? Foi logo, Não, logo mas... na festa de Ogum. Sim, Eu mas logo preciso estaremos ir. juntos com mais coisas para celebrar, com mais coisas para celebrar. Sim, sim. Se tudo der certo, a gente vai celebrar nessa próxima festa de Ogum aí o meu mandato, a minha vitória, a Exato, cadeira. exato. Preciso agradecer, preciso agradecer. Aí a Vamos gente vai levar, conversar, pai. vamos levar esse ebó para encruzilhada, vamos, Vamos. esse grito de encruzilhada, vamos levar para a encruzilhada. Um beijo grande. Obrigado, Laroyexu, pai. Laroye. Obrigado, axé. Que mora na lua cheia, o AD do rei Almario, Ala coro, Oniregueia, um próximo